Pastor Ariovaldo. Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Privilégio estar aqui, ouvir missionários é extraordinário. Eu tive no campo há algum tempo também, voltei depois de 4 anos no campo, e a gente nunca esquece que a gente experimenta Deus no campo missionário como não consegue experimentar na casa da gente. Parece que na casa da gente está tudo mais tranquilo. Então, o Senhor Jesus fica mais distante e a gente segue Jesus mais de longe. Mas no campo missionário a gente não tem escolha. Ou segue Jesus pegada por pegada ou vai ficar no caminho. Não tem escolha. Campo missionário é outra história, é outra realidade. E é sempre bom ouvir os irmãos que estão no campo, faz a gente lembrar dos tempos de campo missionário e faz a gente lembrar da responsabilidade que tem. A importância dos livros, ela reside no fato de que a igreja prega, e prega a Bíblia, e precisa saber o que prega. Precisa saber o que conhece e o que é que deve ser transmitido. A Bíblia pode ser muito mal interpretada. Eu me lembro que eu passei 3 anos trabalhando com Missão Portas Abertas. Nós, como vocês sabem, Missão Portas Abertas é uma missão que ajuda a igreja sofredora. Como vocês podem ver, eu estou sempre metido nesse negócio de missão, né? Então, eu estava com Missão Portas Abertas durante 3 anos, não tinha ninguém que anunciasse a igreja sofredora no Brasil, e o meu amigo me chamou e eu disse, eu vou. Era o começo da missão. E aí a gente descobre a importância da Bíblia e também a necessidade de aprender sobre a Bíblia. Quando eu estava em Portas Abertas, aconteceu uma coisa interessante. Um grupo de obreiros de Portas Abertas foi chamado às pressas para ir para a China. E ir lá para a China para treinar os irmãos. Por quê? Porque tinham uns irmãos que estavam orando de ponta cabeça. Engraçado. Mas por que é isso? Porque um chinês que tinha ouvido falar do Evangelho em algum lugar, ele caiu num poço. E ele caiu no poço, caiu de cabeça para baixo. E ele estava condenado à morte. Num lugar ermo, ele caiu no poço, ficou de cabeça para baixo. Aí ele se lembrou do que um dos pregadores tinha falado para ele, que Jesus atendia a oração e que Jesus socorria. E ele, então, fez essa oração de cabeça para baixo, lá no poço. Jesus, se o Senhor é mesmo o que o pregador disse lá, que o Senhor é, então me ajuda, porque eu vou morrer aqui. Me manda ajuda, não passa ninguém aqui, só o Senhor pode fazer isso. E quando ele estava ainda terminando essa oração, alguém passou e ouviu a ele e jogou uma corda e tirou-o do poço. E ele nem sabe dizer direito quem era o sujeito. Bom, ele saiu de lá convertido. Saiu de lá convertido e saiu pregando o que sabia. Porque não sabe muita coisa, nem Bíblia não tem. Como o irmão Daniel falou, quando você não tem Bíblia,
quando tem Bíblia já é um problema. Quando não tem, então é problema todo. E nem Bíblia não tinha. Aí o que ele começou a ensinar? Que Jesus respondia às orações, mas que as orações mesmo, de verdade, eram aquelas feitas de ponta cabeça. Então você imagina entrar numa igreja com todos os irmãos plantando bananeira. Quer dizer, isso... Aí os irmãos de portas abertas foram para lá para ensinar aqueles irmãos que Jesus ouve oração de qualquer jeito e não precisa plantar bananeira. Agora, isso é jocoso, né? Isso. Agora, houve situações gravíssimas. Houve um caso, por exemplo, na China também, de um irmão que todo o texto que ele conhecia era o texto da conversão de Paulo. Porque é isso que o irmão falou, o irmão Daniel falou. Divide a Bíblia, um fica com uma página, outro fica com outra página. Não tem Bíblia. Então tem de distribuir o que tem para todo mundo. Cada um pega o que pode. Ele só conhecia a parte da conversão do Saulo de Tarso. E o Saulo de Tarso ouviu a voz de Deus, ouviu a voz do Senhor Jesus dizendo, eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí Jesus é quem testifica ao Saulo que ele agora vai servi-lo e que ele deve ir então até onde está Ananias, que Ananias vai explicar para ele tudo que ele tem de saber. Esse irmão começou então a ensinar que você só é salvo se você ouvir a voz de Jesus. Se você entrega a vida para Jesus, mas você não ouve a voz de Jesus dizendo que Ele é Jesus e que o que é que você deve fazer, é porque você não foi salvo. Agora, aqui no Brasil, nós ocidentais, a fé é mais um elemento na nossa capacidade e na nossa prática de elucubração. A gente vive só pensando. O Ocidente é assim. É o mundo dos filósofos, não é? Filosofia é eminentemente ocidental. A gente vive pensando. Mas para povos, para quem a crença é uma coisa visceral, não ouvir Deus falar que eu sou o filho dele é o fim da minha vida. Então, o que começou a acontecer? Gente que tinha ido para a igreja começou a cometer suicídio. Por quê? Porque é a lógica, se eu não fui aceito por Jesus, então não tem mais nenhuma razão para continuar vivendo. E aí lá vai o pessoal de portas abertas desesperadamente para dentro do interior da China, para avisar para aqueles irmãos que não era assim. Para levar para eles a Bíblia e levar para eles o ensino. Então, a gente tem cooperado no Ministério de Literatura. Eu sou um dos escritores, mas eu sou... Na verdade, nessa área de literatura, eu não tenho importância nenhuma. Tem muita coisa boa escrita por aí. Eu só escrevi as coisas que eu escrevi sob pressão. Eu sou muito indisciplinado. Jesus tem toda hora de ficar puxando a minha orelha. Eu sou um zero à esquerda. Então, de vez em quando, Jesus me dá umas pressadas, aí eu sento e escrevo alguma coisa. E eu escrevi algumas coisas, a maioria delas já foi esgotada. Eu escrevi um chamado Igreja Eu Conheço, que ganhou o prêmio no ano de 2000, eu acho, de o melhor livro de teologia escrito por um brasileiro, naquele ano. E eu quando recebi o prêmio, eu falei, então, coisa no Brasil está muito feia, porque esse aqui ganhou o prêmio de melhor. Então, o negócio do Brasil está horrível mesmo. Eu pensei que a coisa estava feia, mas está muito pior do que eu pensava. Porque é só um livreto, mais nada. Depois eu escrevi esse aqui, a Nossa Igreja Brasileira, que, na verdade, é um acompanhamento de uns 10 anos da história da Igreja Brasileira. São vários artigos que Deus me fez escrever
sobre o que estava acontecendo com a igreja brasileira. Eu sou daquela turma que não entrou na arca, mas pisou na lama do dilúvio. Então, nesses 42 anos de crente, eu vi acontecer muita coisa. Vi acontecer muita coisa boa e ruim. Boa e ruim. E eu fui reagindo ao que via, fui reagindo à realidade que via e escrevi esse texto chamado Nossa Igreja Brasileira. Primeiro eu tento mostrar a história do Brasil, como o Brasil é um país marcado pelos golpes e como a Igreja de Jesus é a única esperança que tem para o Brasil. A única esperança que o Brasil tem de ser diferente. Depois eu tenho um outro artigo meu que era um texto chamado Não Quero Mais Ser Evangélico, que era um texto onde eu protestava contra o abandono da teologia bíblica e como os cristãos viraram mágicos e abandonaram a fé. E depois falei sobre o desafio da questão missionária, principalmente das igrejas que não sabem o que fazer quando o missionário volta do campo. Porque a igreja brasileira, os irmãos aí, o Silas, que realmente é quem entende de missão e pode explicar isso para vocês, como é que é essa coisa de mandar e receber missionários, ele pode explicar para vocês que loucura que é isso, quando a igreja manda mal, quando recebe pior. Não sabe o que fazer com o missionário que volta do campo. Aí o missionário que volta do campo parece ser o sujeito, o patinho feio, que a igreja não sabe o que fazer com ele. Não sabe se dá cargo de pastor para ele, não sabe onde é que ele vai morar, como é que ele vai viver. No final das contas, ele fica abandonado. Se a missão não tem nada preparado para ele, e agora, eu sugiro até que vocês conversem bastante com Silas sobre isso, as missões estão sendo obrigadas a pensar no futuro dos missionários, porque a igreja não pensa. A igreja não pensa que missionário também tem futuro, missionário fica velho, tem filho para criar, tem filho para educar, tem filho para mandar para a escola. Irmãos, filho de missionário também estuda. É inacreditável, mas é verdade. É inacreditável. A gente pensa, não, filho de missionário Deus já ensina lá. Não ensina não, tem de ir para a escola do mesmo jeito, é a mesma coisa. E tudo isso custa. E missionário também precisa aposentar. Um dia tem de aposentar, pelo amor de Deus. Mesmo porque no campo missionário você fica velho 2 vezes antes que todo mundo. Até antes que o pastor. E olha que o pastor já fica velho cedo. Então eu entrevistei um missionário que tinha voltado das tribos indígenas. E o que é que a igreja... inclusive, hoje o pastor da igreja dele é meu amigo, mas no começo ele ficou muito bravo comigo. Ele queria brigar comigo. Eu falei, irmão, você não devia brigar comigo, você devia resolver o problema. Você está querendo brigar comigo ou você vai resolver o problema do missionário? Você não vai resolver o problema brigando comigo, você tem de resolver o problema do missionário. Então, e aqui eu tenho também uma pequena proposta do que eu penso que deveria ser um caminho para a igreja brasileira. É um livro sem pretensão nenhuma, chama Nossa Igreja Brasileira, porque é só uma opinião, aliás, é como eu ponho aqui na frente, uma opinião sobre a história recente. Não é a opinião, nem é a opinião definitiva, mas é uma opinião de alguém que realmente está na luta pela igreja e sabe que a igreja brasileira está passando aí por um momento difícil. O outro livrete é Veja a Sua Cidade com Outros Olhos. Veja a Sua Cidade com Outros Olhos é um texto sobre missão urbana. Não tem jeito hoje de fazer missão no mundo sem ser na cidade. O mundo todo vive em cidade. 80% da humanidade vai viver em cidade até a virada aí do ano 2010.
No Brasil, já tem 85% da população na cidade. O Brasil é um país eminentemente urbano. O Brasil é um país onde tudo aconteceu rápido demais. Ficou urbano rápido demais, ficou velho rápido demais, parou de crescer rápido demais. Nós somos um dos países com a taxa de crescimento humano menor do mundo. E num território maior do que o da Índia. Não é impressionante? Impressionante. Então, nossa vida é a cidade. Até porque o campo no Brasil é dos latifundiários, os latifundiários tomaram tudo, e aí mecanizaram a terra e expulsaram as pessoas do campo, as pessoas tiveram de vir para a cidade. Ninguém vai fazer nada mesmo em relação a isso no Brasil. Essa vai ser a nossa história. Essa é a nossa luta, é a luta de todos nós para que haja justiça no país, mas é uma luta que ainda vai levar pelo menos mais uns 20, 30 anos aí de batalha forte se Jesus não voltar. Então eu escrevi Veja a Sua Cidade com Outros Olhos. Fica tranquilo, não é uma proposta de derrubada do governo, não. É uma proposta de evangelização da cidade. Que eu tento mostrar para os irmãos como é que a cidade aparece na Bíblia, quais são as dificuldades que nós temos para evangelizar na cidade e a importância de evangelizar na cidade. E o outro texto que eu tenho é na verdade, como é que chama? Uma revista de escola dominical sobre Romanos. Ele vai virar livro agora, em agosto vai sair o livro Romanos, uma carta para a cidade, que é da onde eu escrevi, na verdade, o livro, e aí o livro virou revista de escola dominical. E é um comentário de Romanos aplicado para a evangelização urbana. Pegando o que Paulo fez, porque Paulo estava escrevendo para uma cidade, na verdade estava escrevendo para a maior cidade do tempo dele, milhões de pessoas moravam lá, e ele fala uma série de coisas que tem a ver com a realidade da cidade, com o que significa ser cristão na cidade e o que significa viver como cristão na cidade. E aí a gente fez... Essa é a segunda edição, os congregacionais que fizeram, então eles que fizeram. Os primeiros que fizeram foram os batistas. A Juerp fez a primeira edição disso já faz anos. Foram, sei lá, 150 mil revistas que eles venderam. E agora os congregacionais recuperaram esse texto e pediram permissão para editar novamente, e a gente deu a permissão, a Juerp também deu permissão, e então saiu uma nova edição do texto de Romanos. Eu dei uma revisada, obviamente, para atualizar. Então, isso é o nosso trabalho. A gente tem outros textos, eu escrevi 2 textos chamados A Bíblia para Hoje, que são exposições de milagres de Jesus, mas este já esgotou. O outro, que é uma proposta de doutrina da igreja, também já esgotou. Mas é isso. Agora, o que eu queria dizer sobre literatura, você tem lá ótimos livros. O Valmir, eu vi lá o Valmir com ótimos livros, eu queria recomendá-los todos. Queria que vocês realmente adquirissem. Aqui, as irmãs que estão vendendo uma série de livros aqui no canto esquerdo, no meu canto esquerdo também, estão com ótima literatura. E eu queria recomendar para você a literatura por uma razão muito simples. É preciso ler a Bíblia e é preciso entender a Bíblia. A Bíblia precisa ser pregada. E ela precisa, para ser pregada, precisa ser entendida. Não é entendida, o que acontece é que ela vai permitindo distorções. Agora mesmo, a editora Vida Nova está lançando um livro com vários artigos missiológicos. E eles estão lançando um artigo que eu escrevi no encontro de professores de missão do Brasil. E o artigo que eu escrevi foi
a segregação social e a Bíblia. E onde eu começo a dizer que a Bíblia é contra qualquer tipo de segregação, porque a Bíblia diz que no reino de Deus não há homem nem mulher, não há grego nem judeu, não há escravo nem livre, não há rico nem pobre, não há branco nem preto, todo mundo é igual. Então a Bíblia é absolutamente um livro anti-segregação, qualquer tipo de segregação. No entanto, a história fala de como cristãos tiveram escravos, de como cristãos são racistas, de como cristãos participaram de guerras raciais. E aí a pergunta é, por quê? Como é que cristãos, que tem gente que tem esse livro aqui, pode ser racista? Não pode. Como é que gente que tem esse livro aqui pode fazer discriminação racial de qualquer natureza? Não pode. Esse livro diz que não pode, que todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Como disse o Einstein, quando estava entrando nos Estados Unidos, os Estados Unidos têm aqueles applications deles lá, os questionários, que eles perguntam tudo. Até o dia que a sua avó nasceu, eles perguntam. Não é? Você tem que saber tudo para entrar nos Estados Unidos. E aí perguntaram para o Einstein, no questionário que o Einstein estava preenchendo, tinha a pergunta, qual é a sua raça? E o Einstein respondeu, humana. Tá certo? Que outra que tem? Não é? Tem a dos anjos, mas anjo a gente não é mesmo. Então, só tem uma, humana. É isso que a Bíblia ensina, que só tem uma raça, a raça humana. Não é? A outra é angelical. Mas não é o caso dos irmãos, né? Eu ouvi dizer que tem uns irmãos agora que até estão recebendo o título de arcanjo. Talvez eles tenham mudado de raça. Mas eu até estou para convidar um para ir almoçar. Eu vou pagar para ele um almoço no restaurante do Terraço Itália, que é o prédio mais alto que tem na cidade de São Paulo, e tem um restaurante maravilhoso, panorâmico. Aí eu vou levar o irmão Arcanjo lá, vou pagar um ótimo almoço, depois vou com ele no terraço e dizer, irmão, você é arcanjo mesmo? Aí ele vai dizer, sou, e eu vou jogá-lo e falar, então voa, que eu vou te esperar lá embaixo. Porque se é arcanjo, voa, né? Então, essas coisas que dá na igreja brasileira, que só Deus explica, Jesus toda hora tem de falar para o pai, olha pai, não tem nada a ver comigo. Tem nada a ver comigo, eu não fiz isso, não falei nada disso, isso é só com eles mesmo. Então, por isso que é importante ler ótimas literaturas. E aqui vocês têm ótimas literaturas. Eu tive olhando os livros, eu sou um camarada que gosta muito de livros. Então, eu tive olhando um por um ali, a maioria deles, alguns deles eu já conhecia, outros não, e eu queria recomendá-los a estudar a palavra de Deus, a entender a palavra de Deus. Como disse o irmão Daniel, é pelo cheiro da palavra de Deus que a gente sabe o que é a eternidade. Então precisa saber a palavra de Deus, precisa conhecer a Bíblia, precisa ler a Bíblia e precisa dissecar a Bíblia. E aí você tem irmãos que têm dom de ensino, que tem o serviço de ensino, o serviço de evangelista, o serviço de profeta, o serviço de pastor, o serviço de missionário, e eles estão escrevendo. Eles estão escrevendo e ensinando a Bíblia. E isso ajuda a gente a entender Deus, entender o que Deus tem a nos dizer. Porque uma das grandes mensagens do Pentecostes, todos nós aqui conhecemos o Pentecostes lá em Atos. Uma das grandes mensagens do Pentecostes, se não a maior de todas as mensagens, é que Deus tem uma mensagem e quer ser entendido. Porque o Espírito Santo traduziu para todo mundo o que os apóstolos estavam falando. Então, a maior de todas as mensagens do Atos,
do Pentecostes é: Deus tem uma mensagem e Ele quer ser entendido. Por isso, o Espírito de Deus traduziu todas as línguas a todos os povos. Então, o que nós estamos fazendo aqui é a continuação do Pentecostes. Você pensa que a continuação do Pentecostes é receber os dons do Espírito? A continuação do Pentecostes é ir anunciar em todas as línguas as maravilhas de Deus. Que Deus nos abençoe.